Olá, tudo bem? Continuamos aqui com cobertura de NRF 2023. Essa que é um dos maiores eventos de varejo e consumo do mundo, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. E a Mercado e Consumo faz essa cobertura especial juntamente com a Capgemini durante todos os dias de feira. Estivemos aqui também visitando algumas lojas de Nova York, mostrando tendências aí que existem nessas lojas e acompanhando painéis na feira, também a própria parte expositiva, enfim, tudo que há de novidade e tendência que pode ser levado para o Brasil e tropicalizado, não é? Para o varejo brasileiro. Agora tenho aqui dois convidados para falar com a gente sobre tecnologia, sobre transformação digital, sobre omnicanalidade na prática. Um deles é o Carlos Alves, diretor executivo de Produtos, Tecnologia e Inovação da Riachuelo. Bem-vindo, Carlos. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal, ouvintes? Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado à Capgemini, obrigado ao Mercado de Consumo, obrigado a você e que a gente tenha um bom papo aqui. E o outro é o Rafael Detter, diretor comercial de bens de consumo, varejo e distribuição da Capgemini. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Então, acho que o espaço é muito bom para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo aqui na NRF, né? As tendências que a gente viu, né? E também como isso se conecta, como você falou, né? Com a tropicalização, agora a gente voltando para o Brasil para aplicar tudo isso, né? Na prática, né? É isso aí, muita coisa aqui para absorver e depois refletir, né? Não necessariamente aprender, talvez não seja essa palavra, mas para refletir e ver se aplica de fato ao Brasil. Carlos, vamos falar um pouquinho de transformação digital, então. Essa integração, na verdade, né, de físico com digital, essa omnicanalidade. O que é hoje para Riachuelo, especificamente, ser omnichannel na prática? Porque omnicanalidade é um termo que aqui na NRF, inclusive, sobre o qual se fala há muito tempo, né? Há muitos anos se fala disso e tal, mas acho que nunca como nos últimos anos, aí, 2, 3 anos, isso foi tão colocado em prática na sua essência, né? O que significa isso? Colocar a omnicanalidade na prática. Legal, obrigado pela pergunta. Bom, a gente viu esse ano muito falar disso aqui na NRF, vou falar um pouco sobre a nossa jornada, mas foi muito bacana o reforço que a omnicanalidade, ou o conceito desse equilíbrio entre as múltiplas jornadas possíveis que o cliente pode ter entre físico e digital, ganha agora de forma muito mais consistente, muito mais racional, muito mais orientada a resultado, ganha vitrine e visibilidade. Então, eu participei de vários seminários aqui falando sobre isso. Bom, para a gente começa uma jornada de integração e de construção dessa visão em que eu tenho a loja física e a loja digital integrada numa experiência muito similar. Então, isso tem múltiplas possibilidades de o que é na prática. Eu vou tentar trazer um prisma, né, que é quando você integra os estoques, por exemplo, essa é uma das coisas que nós fizemos ao longo dos anos. A gente integra um conceito de OMS mesmo, né, que você faz o gerenciamento de todas as ordens e de toda a jornada do cliente num único lugar, sem perder essa relação com o cliente, e o sistema ele passa a gerir de forma transparente o total de sortimento. Então, o que isso habilita na prática? Isso habilita eu sair de 3 milhões de peças originais quando eu estava ali só num CD específico para 100% do sortimento da companhia, 31, 32 milhões de peças disponíveis no nosso digital. Quando eu integro com o Marketplace, eu tenho mais alguns milhões de ofertas e isso amplia muito o meu catálogo de produtos para o digital e para o físico, né? Porque aí, junto com o conceito, os enablers desse conceito você tem o inventário integrado, você tem camadas de orquestração e de parâmetros para você criar inteligência e evoluir a inteligência em relação ao envio dessa mercadoria. Você vai ter uma pressão muito forte nas lojas com novas modalidades de entrega e a logística sendo super importante. Você começa a criar ou entender novas dificuldades, por exemplo, de relação interestadual, de venda interestadual e tarifação sobre isso. Você ganha a possibilidade de gerir melhor o seu long tail do markdown, porque às vezes um produto não vendeu bem numa determinada região ou grupo de lojas, vendeu muito bem na outra, e quando você traz isso de forma mais democrática para uma plataforma digital, qualquer pessoa no Brasil é capaz de comprar
e entende que a gente passa a ter um conceito de multi-origens, ou seja, eu tenho pacotes de muitas origens compondo um carrinho do cliente que, via de regra, aumenta itens por venda, aumenta a ticket médio. Então já tem uma série de resultados positivos que o Omni veio trazendo. Por outro lado, na experiência do físico, você incorpora o que muitos trouxeram, aquela ideia de prateleira infinita, ou seja, uma vez que eu tenho a gestão integrada de 100% do meu estoque e eu tenho interface para fazer ou para fechar esse pedido numa loja física, começa a ficar menos relevante ou menos importante. Isso a gente vem falando, inclusive com os investidores. Nas últimas calls a gente reforçou muito esse ponto, que não faz muito mais sentido ficar falando que X% da minha venda é digital. Isso é uma atribuição, né? Por quê? E o exemplo que eu dou para os investidores nos no deals que eu participei nos últimos 2 anos foi: imagina que eu tenho um cliente que vai numa loja física, compra um produto daquela loja, compra um produto que está em qualquer outra loja ou CD e quer que entregue na sua casa, e compra um terceiro produto que é de um seller do nosso marketplace, que a gente tem lá, a nossa plataforma de marketplace sim. Ele, numa única experiência, ele tem 3 origens, ou tem 3 produtos em locais diferentes. Ele tem uma única experiência de checkout, de pagamento, mas eu splito essa relação e eu trato de forma transparente para o cliente, entregando para ele o cupom do produto que está ali, entregando os pedidos digitais daquilo que está vindo de outro lugar, e no momento que ele foi expedido, emite a nota fiscal e entrega para o cliente, né? Ou seja, essa visão, se o cliente vai na loja e compra um produto a partir de uma plataforma digital, isso é uma venda física ou digital? Pois né? é. A outra, eu estou na minha casa, abro o app da Riachuelo e compro um produto. Esse produto vai para a loja mais perto da minha casa, é emitido num PDV fixo da loja e é empacotado naquela loja e é expedido para minha casa. Isso é uma compra física ou digital? Né? Então, muito misturado já. Muito misturado. Isso, e cada limite, vez mais. O limite não existe mais. Né? Não existe mais. Está tudo não muito existe integrado mais. de verdade. Né? É isso aí. E agora a gente, nas jornadas de atribuição, com RFID ou com outras tecnologias, você consegue ter as métricas que o digital sempre foi mais... teve com mais detalhe nas microjornadas. Você consegue trazer isso muito forte para o físico. E aí eu consigo saber um produto que foi experimentado por 4 pessoas e que não saiu ainda, o que pode estar acontecendo com aquele produto, por exemplo. É uma riqueza de informação absurda, né? Rafael, o Carlos já falou aqui muito disso, né? Em tudo que ele falou aqui, ele já deu um cenário completo aí de como a tecnologia pode ser usada e que resultados ela de fato traz, né? Para essa jornada omnichannel. Mas é muito isso, né? A gente entender que a tecnologia... Quer dizer, a tecnologia ela tem por objetivo final a conversão da venda, obviamente, o consumidor tendo uma venda ali que não tem fricção, né, a conveniência de entregar da loja, por exemplo, que o Carlos acabou de citar, tudo isso se reflete no consumidor final. Mas, para ela acontecer, tem um bastidor enorme ali de coisas que estão sendo desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas cada vez mais aprofundadamente, né, para que esse resultado seja bom, né, para que o que a gente quer de fato aconteça com o consumidor final. Sim, a tecnologia com certeza tem que ter um habilitador por trás para como que você otimiza um processo, otimiza a sua logística, como você falou, né? Como é que o cliente recebe isso, como que ele recebe, qual a sua distribuição. Então, a tecnologia que é invisível para o cliente, ela ajuda nisso, com certeza, né? Mas é importante também a gente saber que tem uma tecnologia voltada a entender o cliente melhor, né? Então, por exemplo, a questão de multicanalidade, hoje, você pega um relatório recente da Capgemini que a gente lançou durante o evento, fala que cada pessoa se relaciona com a empresa por 5 canais diferentes, pelo menos na média, né? Então, isso é super importante. O que a gente tem que entender agora, e é um KPI que a gente sempre está tirando, qual que é a venda que foi influenciada digitalmente, né? Então, eu fui no site, fui na loja comprar, porque eu gostei, mas eu queria experimentar, por exemplo, a roupa. Então, tem não só a venda online, mas a venda que foi influenciada digitalmente. Vim na rede social aleatória e quero testar, ou achei uma promoção no próprio e-commerce da Riachuelo e decidi fazer a compra. Então, acho que essa parte de dados e entender o cliente, refletir, tentar capturar o que foi influenciado e como se converteu é super importante, né? Super relevante. E por trás de tudo isso, tecnologia. Não tem jeito, né? Vamos falar um pouquinho de dados, exatamente. Aqui, inclusive na NRF desse ano, né, de 2023, mais um tema que já era falado antes e tal, né? Dados, obviamente, dados muito importantes.
Mas aqui estão aterrissando mais, parece, né? Assim, não importa só você coletar um monte de dado aí se você não sabe o que fazer com eles, se você não sabe exatamente quais dados coletar, enfim. Isso também é uma inteligência que foi aumentando aí ao longo dos últimos anos, né? Sim, com certeza. A gente passou por uma era de quantidade de informações. Então, todo mundo, quanto mais informações tiver, mais relevante é você. Agora, a gente está numa trend que a gente viu muito aqui de hiperpersonalização. Então, qual a quantidade daqueles dados e qual que é a inteligência que eu aplico nisso para poder fazer algo melhor para o meu cliente, né? Entender o que ele gosta, quando que ele gosta, a sazonalidade do humor da pessoa também pode influenciar na compra de algum jeito. Então, a qualidade das informações se torna muito, muito mais importante, né? Então, o legal é isso, né? Você habilitou toda a tecnologia para pegar esse quantitativo e agora você tem que, obviamente, continuar aplicando a tecnologia para transformar isso no qualitativo e sempre voltado para a hiperpersonalização. A gente fala muito de canal de venda. Eu acho que algo que ficou comigo aqui da feira é que todo mundo falou, né? O canal é o cliente no final do dia, né? O cliente é o canal. Ele vai se relacionar por 5, 6, 7 canais de engajamento diferentes e coisas que ainda não existem. Né? Então a gente está vendo muitas tentativas e erros aí de novos canais de engajamento e com certeza a gente tem que estar preparado para essa experiência sem fricção baseada nos dados e personalização. Né? Isso aí. Gente, um dos temas muito fortes aqui da NRF, acho que podemos concluir, é a questão da cultura, né? Se falou muito de pessoas, e aí falando não só do consumidor final, claro, da experiência, do rendimento e tudo mais, mas também do colaborador e até das comunidades, de as empresas se envolverem com as comunidades em que as lojas estão localizadas, por exemplo, né? Vocês acham que esse foi o tema principal da feira, digamos assim? Eu não sei se principal, mas muito forte, né? Eu acredito demais que no final do dia tudo começa com as pessoas e terminam com as pessoas, né? Somos ao mesmo tempo executivos que podem promover ou devem promover essa comodidade, acho que muito do que ele está trazendo, mas também somos no outro dia ou em algum outro momento consumidores, somos as pessoas que estão ajudando a construir toda essa economia. O que eu vi muito aqui, e acredito demais, né, quando você pensa nesse processo, nessa jornada lá na empresa eu falava muito em alfabetização digital, né, acho que é antes, porque quando você fala em transformação, quando você transforma, não necessariamente você transforma para algo melhor, né? Quando você alfabetiza, você necessariamente cria uma evolução, né? Então, essa alfabetização digital, ela passa, pelo menos, quando você quer proporcionar ou patrocinar qualquer mudança de comportamento, seja por um interesse em visão da companhia, da necessidade, ou seja, porque está vendo que é o caso, né? Vendo que o mercado se transformou, que as pessoas adotaram novos costumes numa vida muito mais digital, né? De uma maneira geral. Então, eu vejo vídeos de forma diferente que eu via, eu ouço música de forma diferente que eu ouvia, eu me conduzo potencialmente de forma diferente que eu me conduzia, eu pago as minhas contas de forma diferente do que a gente pagava e sempre com viés digital muito forte. Todo o processo de evolução para uma nova dinâmica, ele passa pelo menos por três, podem ser mais, mas na minha visão, pelo menos por três situações que se equilibram, né, de maior ou menor intensidade. A primeira, a empresa criando caminhos obrigatórios, ou seja, cancelando caminhos anteriores. Eu antigamente ia para minha casa por esse caminho e por algum motivo esse caminho foi fechado, eu obrigatoriamente tenho que tomar um outro caminho. Então isso é uma mudança de comportamento. Sim. O segundo é processos, né? Evolução dos processos, ou seja, eu tenho o caminho livre, mas por um processo definido de segurança eu não posso fazer o mesmo caminho 2 dias seguidos, então eu vou mudar o meu caminho. Estou criando uma metáfora aqui só para explicar. E o terceiro, com a conscientização, que acho que esse é o mais perene e também o mais complexo de se fazer, né? Então, eu acredito muito que a cultura, e aí teve uma palestra até do presidente da Loyos, né, que eu gostei demais, que ele fala sobre a inspiração da liderança num processo de transformação e empoderamento do time para você conseguir efetivamente colocar a empresa num outro patamar. Ou seja, como é que eu engajo as pessoas dentro de um propósito claro de jornada e que resolva efetivamente um problema do meu cliente, que é o cliente que se engaja ou que se identifica com a minha marca, né? Cada vez mais essa
construção dessa aliança de propósito forte com inspiração, com clareza de direção, com resiliência, com perseverança, com acompanhamento e enfrentando paradigmas. Né? Os paradigmas do passado com novas tecnologias são só mais despesa ou mais investimento. Novas tecnologias em que as empresas acreditam, elas potencializam ou exponencializam as oportunidades que a empresa tem para prestar serviço ao cliente. Então, eu acredito muito nessa direção e é muito o que a gente está fazendo lá na empresa. E é muito isso, né, Rafael? A tecnologia também importante para a valorização, enfim, das pessoas. Né? Não, com certeza, né? E aí você vê tecnologia em todos os lugares, né? Você vai numa loja, para ver, você tem que ter experiência do cliente. Que é um pedaço importante, tem tecnologia por trás, tem a experiência do colaborador, porque é aquela cultura corporativa que tem que se transformar numa experiência melhor. Por trás também tem tecnologia, né? Então, em toda a cadeia que você enxerga de valor, de cultura, tem tecnologia por trás para facilitar isso, né? Então, você vê aqui várias coisas para novos treinamentos, novas formas de fazer adoção digital, todas elas baseadas em tecnologia, mas sempre com foco em mudança cultural. E ver isso com um reflexo na conta do cliente. Né? E a tecnologia facilitando, por exemplo, o colaborador tendo mais acesso a dados, a informações do consumidor, facilita o atendimento, né? Humaniza, inclusive, o atendimento. Né? Eu ia fazer exatamente esse link com a fala anterior dele. Eu ia falar exatamente isso, ou seja, a tecnologia evoluindo aquilo que a gente entende por dado, né? Me fala que o dado é super importante, mas o que está por trás disso? Né? Como é que você constrói uma gestão de gerenciamento de dado, depois, uma vez que você captura o dado correto, como é que você faz a utilização correta desse dado, ainda sistemicamente, ou pensando sistemicamente nas camadas necessárias para que ele esteja disponível a uma ação ou a um propósito, e depois, como as pessoas da companhia deveriam ou podem, né, se comportar à luz de potencializar essa relação para gerar uma conveniência, para gerar uma confiança, para gerar uma relação, um engajamento, na verdade, engajamento talvez seja a palavra mais ampla, do cliente na outra ponta. Essa relação toda, e que muito ele comentou sobre hiperpersonalização, é o que a gente vem falando muito de hiperpersonalização, de entender que não é mais a persona, naquele desenho da persona de quem é o meu cliente, mas a pessoa no momento em que ela está, é mais do que a pessoa. Então, uma mulher, dando só um exemplo de uma mulher, mas isso serviria para qualquer metáfora, mas uma mulher, quando ela está na faculdade, ela tem um grupo de interesses, quando ela sai da faculdade e entra para o mercado de trabalho, um outro grupo, quando ela casa, um outro grupo, quando ela tem filhos, um outro grupo, e quando os filhos saem de casa e chegam os netos, um outro grupo de interesse, e a mesma mulher, né? Migrando em função das variáveis da necessidade daquele momento. Essa captura dessa informação, a correlação com a forma como os colaboradores da empresa trabalham esse dado de forma a trazer empatia, conexão com esse cliente, para mantê-lo engajado e conversar sobre o interesse dele de forma muito assertiva, eleva demais a geração de valor das empresas que conseguirem. E aqui eu estou trivializando, mas é muito mais complexo que isso, né? Fala aí. Exato. E hoje você pode perceber, né? Toda essa tecnologia tem o objetivo de transformar a experiência mais humanizada e personalizada. No final do dia, que as pessoas querem isso, né? Quero ter uma experiência única, humanizada, através de tecnologia que é invisível para mim. Né? Então, acho que o que eles buscam muito fria, e, na verdade, não. E foi muito que eu escutei aqui também, né? O básico bem feito funciona, sempre funciona, né? E se você para cuidar do seu cliente funciona de outras formas. O que a gente tem que entender é que o básico se transforma ao longo do tempo. Então, as coisas básicas que funcionavam uns anos atrás, elas mudam, mas o básico bem feito funciona. Só que ele se transforma numa linha do tempo, assim como a história que o Carlos contou, a metáfora aqui, muito bem aplicada, né? As pessoas sempre vão querer o melhor custo-benefício no produto, no prazo mais rápido e na melhor condição. Né? Exato, com a melhor experiência humanizada possível através de tecnologia. Né? Exatamente, acho que o grande segredo é isso, né? Agora a gente sabe pelo menos onde buscar isso, né? Como buscar isso de maneira mais assertiva, inclusive. Antes era algo muito óbvio. O atendente ali, o
funcionário que tem um relacionamento, estabelece um relacionamento que já é humano por si só e tal, próximo com o consumidor. Mas hoje ele pode estar munido de muito mais informações para melhorar esse relacionamento, né? Enfim, só ajuda, inclusive, esse colaborador. Gente, super obrigada aqui pelo bate-papo. Muito obrigado. Carlos Obrigado. Alves, diretor executivo de Produtos, Tecnologia e Inovação da Riachuelo. Muito obrigado. E Rafael Detter, diretor comercial de bens de consumo, varejo e distribuição da Capgemini. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E é isso, mais uma conversa aqui falando de tendências insights da NRF 2023 nessa cobertura especial feita pela Mercado e Consumo em parceria com o Capgemini.